Seja bem-vindo ao Terapia das Marcas, Bernardo Busanello. Você pode me apresentar você e não o empresário? Posso, né? Sem dúvida nenhuma. Eu medito muito sobre essa questão, a gente já se conhece há mais tempo, né? E acredito que fora do empresário, né? Eu brinco que eu sou muito mais empreendedor do que empresário. Eu gosto mais de fazer o filho do que criar o filho, empresarialmente falando, né? Até porque eu tenho 5, então gosto de criá-los também. Eu sou alguém que leva muito a sério a responsabilidade de não desperdiçar a vida, né? Muito me foi dado, né? Eu tive muitas oportunidades, até mesmo, né, uma inteligência, né? E há muito tempo eu funcionei aquém do que eu sei que eu poderia. E hoje acredito que eu sou, né, um homem que tenta conciliar, né, alinhar essas duas coisas, o que eu sei que eu posso fazer com aquilo que eu faço, né, de não desperdiçar essas habilidades, né, esses dons que foram dados. Estou casado com a Priscila, né, e como já disse, né, tenho 5 filhos. Sou alguém muito criativo, né? Alguém que gosta realmente de empreender, de criar, de trazer de materializar, de certa forma, no mundo, acho que um termo melhor seria sintetizar, né? Uma capacidade de síntese ali, de diversos aspectos, em algo claro, em algo único, em algo novo, né? E depois que eu faço isso, eu gosto de fazer isso novamente, né? Não gosto de gerenciar tanto essa criação, porque o que me move mesmo é conseguir traduzir para o mundo, né? Materializar no mundo, como eu disse, essas ideias, né? Essas percepções, esses aspectos. Então você é uma pessoa que não quer desperdiçar a vida e desperdiçar a vida, pelo que eu entendi de forma clara, para você isso significa não desperdiçar os dons. Dons, no caso, a gente consegue ver claramente que são suas habilidades, que é de uma pessoa criativa. As habilidades de uma pessoa que constrói algo novo, tem uma alta capacidade de síntese, faz algo novo, constrói e repete o ciclo de novo, né? Então a gente consegue perceber aqui esse ciclo que parece que você alimenta na tua vida hoje, que é o que te mantém empreendendo, criando treco atrás de treco, né? Que, enfim, a gente vai entender um pouco o que você faz. Mas muito interessante o ponto que você traz é que você trouxe, né, que muito tempo eu não funcionei. Eu quero entender um pouco dessa história daqui a pouco e do porquê que isso não funcionava. E a minha segunda pergunta para você, agora que você apresentou quem é você, e não o que é você, e não o que você faz, né, como empreendedor, o porquê você começou a sua marca? O que estava acontecendo na sua vida naquele exato momento? Perfeito. Bom, profissionalmente falando, eu sou médico, né? Então fiz algumas pós-graduações de psiquiatria, nutrologia, longevidade, medicina funcional, psicoterapia, né? Então eu já era psicoterapeuta antes da medicina, e a medicina veio... Você atendia pessoas, então, antes, já a parte mental delas? Sim. Entendi. Mais como um conselheiro, né? Mais ali na parte da organização cognitiva, digamos, e a medicina veio justamente com mais uma arma mais uma ferramenta nesse arsenal, né, de coisas que eu utilizava para ajudar as pessoas, justamente porque eu entendia que a parte biológica influencia muito na parte psicológica, cognitiva, né? E o momento que a minha marca nasce, né, que a minha empresa nasce, eu acredito,
eu tenho muito claro, assim, para mim que existem algumas motivações, né, que levam as pessoas a empreender, a criar uma empresa, a criar uma marca ou algo nesse sentido. E nenhuma é ruim, mas muitas delas podem ser mais elevadas, né? Então ali inicialmente a gente tem a questão realmente do conforto, do retorno financeiro, né? Isso é muito legal, porque as pessoas hoje elas não querem mais admitir, quando elas começam a marca delas, que obviamente eu sei que o motivo não é só material, mas elas têm medo de admitir que elas começaram a fazer o que elas fazem por conta de dinheiro, né? Como se fosse errado. Mas, veja, um trabalho no mundo tem a função de arrumar um problema e em troca do problema que você resolveu, você ganha dinheiro, né? E é isso. Enfim. Tem algumas parábolas, né, que tem nas escrituras que mostram que é justo, né, você receber pelo seu trabalho e, obviamente, que é justo que seja pago por isso, né? Que você tenha uma recompensa por isso que você entrega. Inicialmente, eu nunca passei dificuldades, né? Nunca foi uma questão. Eu venho de uma família estruturada, financeiramente, emocionalmente, e nunca passei necessidade. Isso é raro no Brasil. Nunca passei necessidade física, tá? Entretanto, obviamente, eu sempre tive esse exemplo, né, dos meus pais que eles sim passaram por isso, né? Eles começaram do zero ali, e o que já é raro também, porque normalmente as pessoas começam do menos alguma coisa, né? Exatamente. Então, o deles só foi o zero, né? Então eles construíram muito, e eu tive sempre esse exemplo, né, dessa construção. Então, obviamente, eu queria, né, ter as minhas coisas também, mas não só isso, porque essas coisas nunca me faltaram. Eu sempre fui muito... Coisas materiais assim. Isso nunca foi uma causa de falta para você, tipo, pô, quero ter meu negócio, quero fazer minha empresa, quero ter alguma coisa para eu ter condições de comprar aquilo, de fazer aquilo. Nunca foi o eixo da sua tratativa. Não, de forma alguma. Mas sim eu via meus pais, né, trabalhando e o que eles faziam ajudavam a vida das pessoas, né? Eles são da área do direito, enfim, então realmente tinha meio que um alívio do sofrimento alheio, né? Naquilo que eles estavam fazendo, e isso sempre foi o que mais não é o que mais me motivou, né? Então, não, de forma alguma, você é hipócrita e dizer, eu trabalho eu comecei a trabalhar porque eu queria servir as pessoas. Não, eu queria, obviamente, poder ajudar, mas também masterizar uma técnica, melhorar, aprender. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Sempre tive esse desejo de compreender as coisas. A questão intelectual sempre me seduziu muito, né? Então eu sempre gostei muito de estudar e de analisar, de ver. E a empresa, ela surge, né? A marca, ela surge justamente porque, né, eu começo a trabalhar, então, como psicoterapeuta, eu fiz direito antes de fazer medicina, né? Fiz 3 anos de direito. Você foi lá longe antes de começar a medicina, então? Eu fui seguir o caminho de casa, né? Ali da família, né? Porque teu pai, ele estava envolvido no direito, a tua mãe também, você falou? Eu fui seguir o seio familiar, mas, obviamente, nada brilhou meu olho como deveria, né? Então eu acabei indo para a medicina, que já era outra coisa que eu gostava muito, e comecei ali a atender como psicoterapeuta. Obviamente eu utilizei a rede social para isso, né? O Instagram na época, enfim, e eu fazia porque eu gostava, né? Eu fazia porque eu... E gostava do que exatamente? De ensinar, né? De trazer de pegar aquelas coisas complexas, sintetizar aqueles conhecimentos e trazer de uma maneira simples, aplicável, né? Traduzir um pouco daquilo que eu sabia para realmente direcionar as pessoas, né? Você diz ali que ali a tua marca ela começou a nascer? Sim. Do que é hoje? Sim. Ali a tua empresa, a tua marca, inclusive a tua marca pessoal, né? Porque uma empresa é a materialização das ideias do dono.
Então veja que aquilo que você faz como trabalho, né? É por isso que normalmente o melhor propagandista, ou seja, o melhor personagem de uma marca é o próprio dono, porque uma empresa é o espelho dele de certa forma. Perfeito. E ali começa então a nascer hoje o que é o Instituto. E só para entender, a tua alegria então não era de atender, mas era de estudar e dar clareza, definir uma direção para as pessoas? Sim. Era mais alegre isso do que realmente a pessoa em si melhorando. Claro que isso não é ruim, óbvio. Sim. Beleza. Era o explicar, né? Trazer luz, né? Trazer clareza. E aí surge, óbvio, a profissão, né? A profissão, ela... eu acredito que muito que a profissão realmente, você passa ali na faculdade, você estuda muita teoria, muita técnica, né? Obviamente, na medicina existe uma parte prática, e a partir disso você pega esse conhecimento e organiza ele para conseguir aplicá-lo, né? Então, eu passei ali 6 anos na faculdade de medicina estudando, juntando muitas coisas, muitas informações, para depois atender um paciente em concreto, né? E obviamente com o Instagram, com esse crescimento, né, de pacientes, de atendimentos, isso foi me trazendo uma empresa, foi me trazendo uma marca, né, foi me trazendo questões administrativas, né, de como que eu faria isso de uma forma ainda melhor. E aí surge a necessidade de liderança, surge a necessidade de empreender, obviamente. Mas eu acredito que a coisa final, né, assim, em que momento que a marca surge, é muito de ter encontrado a vocação, né? Então existia ali a questão material do conforto, do dinheiro, a profissão, né, que você estuda e organiza, isso te leva a empreender, e ao final, obviamente, surge o trabalho muito mais pela vocação do que por essas outras coisas, né? Do que por ter uma empresa, do que ter uma profissão, do que ter um retorno material sobre isso. E aí a empresa, enfim, aqui trazendo algo mais prático, né? Ela surge logo que eu já tinha algo que eu fazia como psicoterapeuta, já tinha uma empresa ali acontecendo. Mas como ela é hoje, surge o momento que eu me formo, né? Que eu me formo como médico. Inclusive foi um ano bem conturbado, porque no início do ano eu casei, próximo do final do ano a minha primeira filha, né, a Rosa, nasceu, e um mês depois, setembro, novembro, foi um mês e pouquinho, eu me formo, né? Então foi um ano de bastante mudança. E aí em janeiro, fevereiro ali, um pouquinho depois eu me mudo, saio do Rio Grande do Sul e venho para São Paulo, né? Então houve bastante mudanças. E isso, obviamente, eu precisei aprender ao mesmo tempo ser médico, ser pai, ser marido, ser empresário, né? Articular diversas habilidades que, obviamente, eu não tinha, né? Então, foi moldando muito mais a minha personalidade nesse momento, foi moldando muito mais o meu... eu fui amadurecendo, né, nesse processo, para o Instituto se tornar o que ele é hoje. Então, a marca, ela nasce tanto dessa necessidade pós receber um diploma, mas também para conseguir levar aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha aprendido de uma maneira ainda mais potente, né? Ainda mais intensa, ainda mais entregue, né? Digamos assim. Acho que é um bom resumo, né? Do momento que isso acontece. Perfeito, perfeito. Eu gosto de fazer muito uma pergunta antes da marca surgir, porque eu percebi que a marca veio surgindo por vários acontecimentos. Eu acho que na vida de qualquer empresário é assim também, de qualquer empreendedor. São acontecimentos que vai acontecendo, começa a vender um produto ali, aí daqui a pouco dá certo, daqui a pouco começa a vender um negócio, aí daqui a pouco você tá com um funcionário, que você nem sabe como é que paga ele direito, e aí daqui a pouco você tá com
agenda, gestão, tarefas, problemas, e é isso, né? E a vida acontecendo, você, caramba, o que aconteceu, né? E é isso mesmo. Então, eu entendi que a sua marca, ela veio surgindo dos acontecimentos da sua vida de psicoterapia. Aliás, já desde casa, um local mais seguro. Ali você conhece, então, oportunidades no mundo. Tu percebe a tua habilidade de ler, de estudar, de aprender, de ensinar, principalmente. E, posteriormente, você começa, então, a ser um explicador do mundo para as pessoas, pelo que eu estou vendo. Né? E a marca vai surgindo. Primeiro você explica o mundo para pacientes da psicoterapia, que foi sua primeira empresa, que eu posso dizer, né? Que faturou ali bastante. E depois existe uma segunda empresa que surge de encontro com a psicoterapia e a medicina, onde somente os atendimentos médicos talvez não seja a única coisa que você faz, mas sim são aulas para pacientes, talvez. Então, vê acontecendo isso tudo até o Instituto surgir como instituto. Né? Até, cara, isso aqui agora, nossa, é verdade, né? Eu tenho agora um instituto, eu tenho aqui agora a parte educacional, eu tenho a parte aqui agora de atender o meu cliente, caramba, né? Beleza. Mas antes da marca, o que você já era? O que você vê que você já tinha antes da marca? Eu acho que eu acabei citando, né? Mas o que você já tinha presença, assim? Por que eu faço essa pergunta? Porque normalmente existe, né, algo em nós, e eu até vou alongar essa questão. Porque quando a gente olha para tudo que a gente construiu hoje, para tudo que você construiu hoje, quais momentos da sua infância que foram possíveis você perceber as inclinações que você tem hoje? Essa inclinação de explicador, essa inclinação de entender e explicar o mundo para as pessoas, para elas conseguirem tomar decisões melhores. Como que foi tua infância? Quem que era o Bernardo quando começou a ter consciência e memória a partir de 3, 4 anos? Até o Bernardo de 12, 13, 14 anos de idade. Quem foi esse jovem, essa criança? Perfeito. Obviamente que na época nós não conseguimos perceber tanto, né? Mas hoje, fazendo esse exercício de voltar no tempo e dar sentido para as coisas, você consegue pegar ali sinais muito, muito presentes, né? Coisas que obviamente nos levam para isso. Eu sempre fui muito curioso, né? Assim, sempre fui a criança dos muito porquês, né? Então, sempre tive uma curiosidade genuína mesmo, de entender como é que as coisas funcionavam, como é que era o mundo, como é que... E o que é um grande problema, né? Porque às vezes quando essas dúvidas surgem quando criança, você e o teu pai e tua mãe não tá preparado para responder também, muitas vezes. Mas quando o que é o homem, né? O que é a vida, o que é a morte, enfim, quando essas dúvidas vão surgindo, você ainda não tem um arcabouço intelectual e nem emocional para conseguir lidar com essas perguntas, né? Então, isso me surgiu, assim, desde muito cedo, né? Eu sempre vi meus pais estudando, lendo. Meu pai dava aula na faculdade também, sempre foi alguém muito estudioso, sempre tive muito livro em casa, minha mãe também. E, obviamente, isso foi me direcionando para, olha, isso aqui é o bom a fazer, isso aqui é o certo a fazer, isso aqui é o legal a fazer, né? Eu acredito que não seja uma experiência única minha, né, mas de desmontar o brinquedo e entender por que como é que ele funciona, mas não só como que ele funciona, como é que o motor funciona, como é que o negócio funciona. Eu não sei, cara, porque eu quando olho para as crianças da minha idade, eu me lembro da época, a gente tem isso em comum. Eu era criança que desmontava os brinquedos que ganhava. Minha mãe e meu pai ficavam putos da vida comigo, porque a gente não tinha muita condição. Sim. E eu aparecia com o brinquedo quebrado, porque eu não sabia montar direito depois. Ou eu abria para arrancar o motorzinho, né? E aí colocava na pilha e tentava colocar algo, uma hélice, alguma coisa, para ficar fazendo o motorzinho funcionar e etc. Tal. Exatamente. Enfim. Era o que eu fazia, né? Exatamente isso. Tem uma memória, assim, que para mim, ela apareceu agora aqui, né, enquanto você ia falando, que eu venho do interior, né, então, acostumado com a parte agro, né, da vida.
E nós tínhamos chácara, enfim, meus tios, meus avós, né, plantavam ali, obviamente não eram grandes fazendas, né, eram pedacinhos de terra. E teve um acontecimento que um vizinho, uma vez estava lá no meu avô, e um vizinho tinha feito um poço, construiu um poço. Isso era um pivete? Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, por aí. E eles fizeram um poço que eles iam, eu não lembro se seria para água, seria para guardar alguma coisa, né? Porque no interior não tem os silos, né? A maioria. Então, você vai fazer ali alguma, sei lá, colheu ou fez silagem, né? Porque é para dar alimento para os bois ali. Você faz um furo, coloca uma lona e coloca coisa dentro e tampa, né? Para aquilo não estragar. E quando eles fizeram o furo, né, aquele poço ali, uma vaca caiu dentro. Uma vaca caiu. E aí, enfim, né, a gente foi lá para ajudar, tal, levou um trator. E aí eles passaram a corda no pescoço da vaca e amarraram a corda no hidráulico do trator, que é aquela plataforma que fica atrás, né? E aí eles levantavam o hidráulico e a vaca não conseguia sair, né? Daí eu olhei para aquilo, criança, né? Eles estavam ali já quase uma hora, né? Tentando levantar o hidráulico, aí um tentava empurrar a vaca. Aí eu olhei e falei assim, por que vocês não levantam o hidráulico e andam um pouquinho com o trator para puxar a vaca? Ah, é uma possibilidade, né? Mas será que não vai machucar o pescoço? Não, mas o cara tá empurrando, vai andando devagarinho, conforme vai subindo, você vai empurrando mais. Pode amarrar uma corda na barriga, enfim, né? E aí amarraram e tiraram a vaca, né? Com aquele detalhe ali que eu trouxe, né? De, olha, anda um pouquinho mais com o trator. Deixa eu te explicar o mundo, como é que funciona, né? As leis básicas da física, exatamente, né? Exatamente. E eu, obviamente, na época eu não tinha usado física, né? Nem sabia nem escrever direito. E aí, enfim, né? Em 5, 10 minutos ali, tiraram aquela vaca dali. E agora, né, vendo o que eu faço, né, de explicar, de ver o que está acontecendo, conseguir entender o que está acontecendo, encontrar meios, caminhos para resolver aquilo, já na infância se apresentou de alguma maneira, né? E óbvio, eu gostava muito de estudar, de ler, eu sempre fui muito atraído por isso, né? Buscava livros de filosofia, de coisas. Existia até uma certa pose, né? Então, assim, eu queria... O poder intelectual, né? A pose de saber responder as questões, aquela coisa de vaidade de moleque, que é o que a gente chama que é uma pessoa da quinta camada, né? Exatamente. Tá testando suas forças no mundo. Eu queria parecer mais maduro, mais inteligente, e por isso eu queria ler coisas mais densas, né, e profundas. Obviamente, na época eu não entendia muita coisa, mas algumas coisas eu fui ainda entendendo. Não entende, né? Eu acho, né? Eu também não entendo nada das coisas que eu leio, mas tá tudo certo, eu leio. Ainda tem... eu leio tantos livros por ano. Eu falo, olha, infelizmente você deve estar lendo livro que não são desafiadores do jeito que deveriam, né? Pois é. Então, são alguns fatos assim que eu vou lembrando da minha infância, enfim, da minha vida ali. Eu sempre tinha aquelas sacadas, aquela sagacidade, sabe? Estava acontecendo alguma situação ali com os adultos e eu fazia alguma piada, tinha alguma percepção, né, que era engraçada. Então eu fui aprendendo desde cedo, obviamente, que ser engraçado, as pessoas gostavam, né, as pessoas riam e eu era notado por aquilo. Então eu sempre fui tendo uma certa sagacidade ali mesmo, criança, né, que hoje também, obviamente, de uma maneira muito mais madura, me faz perceber algumas questões, né, alguns tons, algumas coisas que estão nas entrelinhas que é mais fácil para mim olhar, né, para eu perceber aquilo, do que para a maioria das outras pessoas, né? Então eu consigo articular um pouco isso. Uma capacidade de observar o mundo e encontrar as respostas, né? É uma capacidade de observar a mesma coisa e perceber as possibilidades ali daquela coisa de uma forma mais profunda que normalmente outras pessoas conseguiriam fazer, no caso. Então eu vejo que é muito por aí a coisa, né? Sim.
O que eu faço hoje, por exemplo, né? Chega um paciente para mim, tá com... Eu acredito que existem 3 camadas de tratamento dentro da medicina, né? Algo que eu, ao longo do tempo, fui percebendo. Sei lá, você chegou com desânimo, né? Eu posso te dar uma medicação, um antidepressivo, alguma coisa assim. Essa seria meio que a primeira camada, né? Band-aid. É a camada mais comum hoje que a gente tem. A segunda camada seria olhar, sei lá, para os seus exames e perceber, olha, não está te faltando fluoxetina, sertralina, enfim, né? O que está te faltando é, sei lá, B12, testosterona, algo nesse sentido. Mas ainda isso é um sintoma, né? A terceira camada, que é o que eu faço hoje, é olhar para aquele número ali que está baixo ou que está alto e falar assim, por que isso aqui está baixo? Por que isso aqui diminuiu? Né? Por que isso não está no nível que deveria e está causando esse sintoma? Então, a questão não é tratar o número que está baixo, mas é tratar o sistema que alterou aquele número, né? Por exemplo, um homem saudável tem testosterona alta, mas aumentar a testosterona de alguém não vai tornar essa pessoa saudável, né? Alguma coisa aconteceu ali. Eu preciso entender esse sistema para que eu, obviamente, possa repor essa testosterona, que seja, mas, enquanto isso, organizar a coisa para que ela não volte a diminuir, né? Então, eu uso analogia, né, com meus pacientes. Eu falo, olha, você está com vazamento lá no banheiro da sua casa. Dá o remédio, querendo ou não, botar um chinelo no pé para não molhar o pé quando entrar no banheiro que está alagado. Boa. Né? Vai continuar, boa analogia. Vai continuar infiltrando a água, vai cair os azulejos, vai acontecer isso. A segunda camada é eu colocar um balde, né? Então, eu vou repondo ali o que está vazando, o que está pingando. Só que às vezes eu esqueço de trocar o balde. Esse balde vaza do mesmo jeito. Eu tenho que o tempo inteiro estar prestando atenção naquilo e o vazamento continua. O vazamento pode infiltrar na parede, pode quebrar a parede, pode dar mofo, enfim. Né? A terceira camada, que é olhar por que aquele número diminuiu, e corrigir o sistema, é consertar a tubulação, né? Então você abre ali, troca o cano, faz o remendo, fecha a parede bonitinho, tudo, porque isso vai fazer com que eu não precise o tempo inteiro ficar tratando os sintomas ainda, né? Me preocupando com aquilo ali, né? Aquilo ali está resolvido, óbvio. E aí, bom, quando eu olhava aquela vaca, né, lá dentro do poço e falava, olha, o problema é que ela não está conseguindo sair. A gente precisa utilizar uma força para puxá-la desse local. É muito o que eu faço hoje na parte médica, que a pessoa chegou com desânimo. Eu falo, olha, esse sistema aqui está alterado, eu preciso corrigir isso aqui. Mas também, um pouco disso é porque existe uma CID, existe alguma outra questão que não é o corpo. É a alma, é o espírito, né? É algo mais, é uma visão errada sobre algum problema, algum sofrimento, alguma outra coisa que precisa ser corrigido de outra maneira, não então, só com a hoje, medicação. O seu tratamento do instituto, o método do seu instituto, ele articula biologia e alma. Ele articula a biologia e a alma humana, né? Porque... E aí é uma pergunta. Então, hoje você trata o corpo, a biologia e a alma, que chamam de mente. E uma questão... A mente, de fato, tem correlação direta hoje, pela sua experiência clínica e de artigos, em diminuição no corpo, por exemplo, em exames de sangue. Então, hoje é possível fazer algum tipo de cruzamento, algum ensaio de cruzamento de que é possível uma pessoa, então, por estar, sei lá, sempre brava ou ter uma cosmovisão da vida errada ou enxergar a vida de uma forma ruim, ela tem consequências fisiológicas diretas, é isso aí? Perfeito. Vamos pegar algo mais prático, né? Por exemplo, a depressão. A depressão, ela pode acontecer top-down, né? De cima para baixo, ou bottom-up, né? De baixo para cima. Então,
por exemplo, sei lá, aconteceu algum fato ruim na sua vida, né? Aconteceu a morte de alguém amado, uma dívida, uma falência, uma traição, enfim, né? Algo ali aconteceu. Isso vai te deixar mais triste, né? Isso vai te deixar mais, assim, introvertido, introspectivo. Você vai sair menos de casa, você talvez perca a fome, ou pelo menos busque um certo conforto em alguma comida que não é tão boa. Você vai pegar menos sol, você vai ter menos contato social. Essa questão da mente, né, esse trauma, pegando aqui alguns termos da psicologia, faz com que a sua biologia mude. E a gente sabe, obviamente, que, por exemplo, a deficiência de B12 pode trazer sintomas disso. Um mau funcionamento do eixo do estresse ali no corpo, que seria adrenal, cortisol, enfim, pode também mimetizar sintomas de depressão. Ou seja, para tratar a depressão, nesse caso, eu não posso só ter uma abordagem psicoterapêutica, no caso. Eu preciso cuidar da parte biológica que também foi afetada. E o inverso também é verdadeiro. Então, eu atendo praticamente hoje, meus pacientes são empresários, né? Eu estou um pouco nesse mundo corporativo, digamos assim. E é o cara que, enfim, não teve nenhum trauma ali, não teve algo grave, mas é alguém que está sempre com a corda no pescoço, né? No sentido figurado, obviamente, está sempre apertado, não come direito, não tem tempo ali de fazer uma refeição, não sai de casa, entra no carro, em casa, ainda não tem sol. Volta para casa, no carro, já não tem sol também, então não pega sol. É alguém que está sempre com muito estresse. Essas coisas biológicas, né? Então, questão de vitamina D, da alimentação, do estresse, enfim, vão fazendo com que a parte cognitiva vá perdendo ali um pouco da lucidez, da lucidez, da energia mental mesmo, da parte cognitiva, e ela vá desenvolvendo sintomas depressivos a partir disso. Então, olha, minha vida é boa, né? Eu gosto da minha família, eu gosto da minha empresa, eu gosto das coisas, mas tá meio cinza. Eu não vejo sentido. A vida perdeu um pouco da cor, né? Não tem mais sabor nas coisas. E é justamente a medicina tentou padronizar um pouco de que esses sintomas trata com esse remédio, esses sintomas trata com esse remédio. Mas as causas não são parecidas, né? Assim, não são as mesmas, né? Então você tem que conseguir compreender melhor ali a questão que, bom, aquele que teve algo ruim que aconteceu e começou a desenvolver sintomas depressivos por causa disso, essa pessoa vai precisar organizar a parte biológica e também organizar a parte mental, né? Sim, total. Emocional dela. Mas a pessoa que desenvolveu sintomas depressivos pela parte física vai precisar uma parte biológica, mas também organizar a parte emocional, cognitiva, comportamental, de certa forma, para que isso não volte a acontecer, né? É muito legal de te ouvir pelo seguinte: eu fiz essa pergunta justamente para eu analisar uma coisa aqui na nossa conversa, aqui no nosso Terapia das Marcas, porque é uma relação que ele brilha os olhos explicar o funcionamento das coisas. É isso. Assim, é muito legal ver o quanto encanta explicar o funcionamento da máquina. Da máquina da alma, que não tem matéria, porque é alma, é imaterial, mas existe, né? São Tomás de Aquino nos trouxe as 7 faculdades humanas, né, que são os órgãos da alma. Depois a gente tem o próprio corpo, né? Rim, coração, cérebro. Meu coração vive parando, inclusive, né? Tem olhos, tem língua, enfim. E a correlação do espírito, né? Então, poxa, qual é a espiritualidade? Qual é a fé que mantém essa pessoa de pé? Porque uma fé ruim, ela destrói a pessoa. Uma fé boa, ela eleva e transcende a vida da pessoa, né? Tem pessoas que têm fé no estoicismo. Cara, isso embota a alma. Tem outras pessoas que têm fé no catolicismo. Aquilo, se a pessoa entra da forma correta, vai engrandecer o espírito. Enfim, o ponto é,
É poético de ver o acesso ao mundo que a gente consegue ter. Então, é muito interessante quando eu te fiz a pergunta, porque o que eu captei aqui é que eu estou agora na seara, né? Eu estou investigando a seara aqui do mito fundacional que a gente chama, ou seja, da identidade da marca, cara, quem é a pessoa, o ser humano por trás daquela marca? Falei, repito, uma empresa é a materialização das ideias do dono. Ele espelha a sua identidade, a sua personalidade, mas antes da personalidade, a identidade, né? Porque a identidade ela já está numa seara, posso dizer, mais profunda do que a personalidade. Né? A nossa personalidade ela muda com muita frequência. É normal, sei lá, hoje você pensa que fazer tal coisa é boa e na semana que vem você pode simplesmente mudar, como acontece o tempo inteiro com as pessoas. Eu dei aquela frase, mas esse aí tá velho, não, ele não muda mais não. Não, ele não muda porque ele não quer, é simples. Porque se ele querer, ele muda. A personalidade ela é muito mutável. Mas a identidade ela já é uma característica que está próxima ao caráter, que é o caractere, ou seja, é a sua característica que não muda. Né? E já que todos nós temos uma característica que não mudamos, que é o caráter, que ali está a identidade, que é onde mora a vocação também. A vocação é o quê? A vocação simplesmente é aquilo que Deus fez para ser, né? A vocação da caneta é escrever, né? Ela nasceu para escrever e ela escreve muito bem. A vocação do charuto é degustá-lo, é fumá-lo, né? Então a finalidade dele é essa. E quando a gente é criado, a gente nasce com uma finalidade. A gente nasce com algo único que Deus nos deu, que isso se apresenta então no subtexto, nas entrelinhas da nossa vida, durante o nosso processo de crescimento, que quando a gente consegue olhar para trás, que são as perguntas que eu comecei a mapear, a gente olha para trás, uma coisa presente, né? O subtexto é aquilo que não é dito, mas está presente, né? Então, no seu subtexto, na história da sua vida, tem muito presente o tempo inteiro isso, e quando você vai para esse mundo, de explicar o mundo, né? Você vai para o seu fantástico mundo de Bob, né? Você vai para esse mundo que é só teu, que é onde te brilha a alma e os olhos, inclusive o brilho do seu rosto muda. A gente vê a magnanimidade que existe em alegria de explicar o funcionamento das coisas, da máquina da alma, da máquina do espírito e da máquina do corpo e a relação entre elas, para desvendar como um Sherlock Holmes o problema por trás. E a pessoa, ela tem aquele estouro na cabeça, tipo, caralho, é isso, né? Perfeito. Não sei se você percebeu, mas isso acontece com você também, né? Porque agora que você estava falando, esse brilho apareceu da mesma forma, né? É parecida a coisa. Né? Talvez até por isso que eu vou com a sua cara e você vai com a minha, né? E a gente é amigo, então... possível. Talvez. É uma merda, né? Porque quando conversa e vai embora e não tem sentido nenhum a conversa, mas... essas conversas que valem a pena no final do dia, né? Aquelas que não têm utilidade nenhuma. Exato. Existe o corpo, a alma e o espírito, né? O corpo, a mente e o espírito. E algo que eu cuidava como psicoterapeuta era muito da mente, né? Da alma ali, enfim, da parte emocional. Como médico, a medicina foca muito no corpo, né? Só que o mais importante do ser humano, obviamente, é o espírito, que é, no final do dia, desenvolver virtudes, né? Entretanto, se eu não tenho energia, um corpo que sustenta desenvolver esse espírito, essa virtude, o que é mais importante acaba não desenvolvendo. Então, se eu não consigo levantar da cama de manhã, como é que eu vou ser leal? Como é que eu vou ser justo? Como é que eu vou ser forte, né? Fortaleza? Como é que diante de uma situação difícil eu vou enfrentar aquilo? A minha vontade, ela foi subjugada pelo biológico, né? Não há mais vontade. Exatamente. A depressão é a ausência de vontade, muitas vezes, né? Ela tem menos vontade de fazer o que é bom e difícil e que elevaria a alma dela. Exato. Né? No final do dia, né, quando a pessoa ela está buscando um bem, né? Então só que é um bem menor. A gente sabe que, por exemplo, sei lá, o prazer o prazer sexual, ele é um bem, ele é algo bom, né? Por isso que inclusive Deus nos colocou isso.
Só que eu sei que, sei lá, eu ter uma relação extraconjugal, eu trair a minha esposa, é um bem menor do que ser fiel, do que desenvolver a virtude da fidelidade. Perfeito. Então, no momento em que eu estou buscando um bem, que é o prazer sexual, só que esse é um bem menor do que comparado com esse bem maior da fidelidade, obviamente. É isso. E isso é o que eu fui desenvolvendo muito, assim, essa percepção das coisas, porque, né, agora é um termo um pouquinho mais comum na medicina, que já na verdade era o cerne dela anteriormente e foi esquecido e agora tem voltado um pouco mais, que é a questão da somatização, né? Então, somatizou a alergia no corpo, é a somatização do estresse, o problema intestinal é a somatização de tal coisa. E é exatamente isso, assim, para mim é muito O próprio Jung, né, ele trazia que as doenças do corpo eram símbolos, né, de representações de doenças psíquicas, né? Então, quando aparece no corpo é porque já apareceu na mente antes, né? Exato. É uma correlação que hoje eu vejo que não é determinística, né? Então, por exemplo, sei lá, a gente pega a vida dos santos. Eram pessoas maravilhosas, então vamos pegar o Santo Padre Pio. Ele tinha chaga nas mãos, mas ele não era uma pessoa triste, ele não era uma pessoa disfuncional. Então hoje eu percebo que a forma como o Jung trouxe está equivocada se for determinística. Sim. Toda doença do corpo é por conta que é uma doença na alma da pessoa e no espírito. Não, peraí, não é, mas às vezes é. Sim, né? total. Então... por exemplo, o próprio Padre Pio, né, ele tinha uma tuberculose, a princípio, crônica, que impossibilitava ele ficava muito tempo acamado, né, tinha que sair lá do mosteiro onde ele morava, ir para a casa dele, era algo incapacitante, de certa forma. Isso não inibiu, né, não evitou que ele desenvolvesse muito bem o espírito dele, as virtudes, e fosse considerado um santo. Só que eu falo para os meus pacientes muitas vezes, eu falo assim, olha, não dá para a gente contar com isso, né? Exatamente. Então, assim, bom, o Padre Pio conseguiu, Madre Teresa de Calcutá conseguiu. Legal, né? Mas a gente não é Madre Teresa nem Padre Pio, né? Então vamos tomar uma B12 aqui, pô. A gente precisa cuidar disso aqui, obviamente. E o que eu estava falando, né, um pouquinho antes ali, que para mim sempre foi muito raso esse olhar de, é o corpo, é a alma, é o espírito. Tanto que dentro do que eu fui ao longo do tempo, né, articulando assim, desde a mitocôndria, a célula, o tecido, o órgão, o eixo que aquele órgão participa, como isso influencia na questão da mente, né? Então, como isso vai influenciar na questão cognitiva da pessoa, tanto para performance mesmo, produtividade, mas também na visão de mundo, a visão religiosa, a visão do relacionamento, enfim. E a partir disso, dessa mente, né, que é material, mas também é imaterial, né, não é o cérebro em si, é algo que orbita ali próximo dentro, a gente entender que, bom, existe um temperamento, existe uma camada, existe um tipo comportamental, um tipo funcional, existe outras coisas, né, que envolvem aquilo. Então, desde do biológico lá, do microscópico, até algo que é imaterial, né, até algo que é do natural ao sobrenatural. E que se apresenta num comportamento prático no mundo. Exato. Né, de ação ou inação de um bem maior a um bem menor. Exatamente. Né? Então, é só olhar, é só esse exame aqui, né? Não é. Não é. Né? Não é. É só esse pensamento aqui. Também não é, né? Existe uma articulação muito maior das coisas. Maneiro. Bom, aqui a gente conhece um pouco, então, a tua identidade. Como eu falei, uma marca, ela tem 3 esferas. A identidade, o posicionamento e a comunicação. Essa primeira esfera que a gente explorou foi a esfera do quem eu sou. Né? Quem é Bernardo? Porque quem é Bernardo, um pedaço dele é a empresa, é a marca. E, obviamente, é uma relação direta entre as duas coisas. E, na tua visão, o que da sua personalidade está materializado na marca? Afinal, uma empresa é a materialização das ideias do dono, como eu já disse.
Então, o que de você, o que dá aí de Bernardo, da sua identidade, hoje está materializado, concreto, que dá para pegar na mão, na marca? Bom, você já meio que trouxe isso, né, de uma forma, a forma de tratamento, a forma de articular corpo, alma e espírito, a forma que você faz a coisa em si, mas como que você posiciona isso hoje no mercado? Ou como que você comunica isso hoje no mercado? Perfeito. Eu acredito que tanto as coisas boas quanto as ruins acabam se materializando na empresa, né? E a gente precisa, obviamente, potencializar as boas e encontrar pessoas melhores para minimizar as ruins, obviamente. Então, a nossa personalidade, aquilo que são as nossas inclinações naturais mesmo, elas vão se apresentar de maneiras muito palpáveis ali dentro, né? Então, a questão, no meu caso, assim, realmente esse olhar muito mais amplo, né, sobre o ser humano, sobre as relações, sobre o próprio acolhimento mesmo, né, sobre que isso vai impactar, obviamente, não só na maneira com que eu conduzo a minha consulta, que é um tanto mais demorada, no bom sentido, o sucesso, né, do cliente ali, no caso, o sucesso do paciente, o próprio comercial. Eu acredito que essa questão de explicar melhor as coisas, deixar as coisas mais claras, de ter conseguir traduzir muito bem, né? Não ser algo meio sombrio, né? Misterioso, ou que a pessoa fique com dúvida. Mas, claro que, né, existe um pouco disso na minha personalidade também, que assim, beleza, o que sai da boca é algo que eu articulei lá dentro, né? Então, existe aquele mistério mesmo, né, da pessoa olhar e falar, caramba, como é que ele percebeu isso, né? Como é que ele sabia que era o que eu precisava? Como é que ele sabia que eu estava passando por esse negócio? Então, a forma como a marca se comunica hoje é literalmente como se fosse um documentário de um filme. Uma marca, o que é uma marca, né? Uma marca é um ente abstrato e automaticamente o que faz uma pessoa querer comprar daquela marca, o que faz uma pessoa querer aquela marca é a história que ela conta, uma história quase que um culto. E aquele drama apresentado para a pessoa a mantém em tensão para assistir o próximo episódio e ver o que vai acontecer. Eu vejo que é claramente isso que você traz de certa forma hoje, então, na sua comunicação, a forma como você se posiciona. O homem não é restrito à sua carne e, portanto, não é apenas as doenças que a carne mostra, né? Há outras coisas e deixa eu te mostrar isso. Perfeito. Né? Então, a tua posição, a tua comunicação para o mundo é essa, talvez, né? Sim. E aí, vocês estão olhando só para um lado, você tem que olhar para cá também. Perfeito. E isso, obviamente, foi sendo traduzido em outras coisas também. Por exemplo, eu não consigo... vamos fazer uma consulta aqui, eu vou dar uma prescrição e um abraço. Não dá, né? Eu sei que fazendo isso, eu não estou entregando o resultado que eu posso entregar. Né? Você está amputando, né? Exato. Está amputando. Então, como a medicina normalmente funciona... Isso foi eu tive que, eu apanhei muito nisso de conseguir perder um pouco daquela mente médica que é criado e também um pouco da mente empresarial, mercadológica, de que, bom, o médico atende a consulta, você chega lá, recebe um remédio e daqui 6 meses você volta para ver se deu bom ou não deu, né? Exatamente. Se tem que aumentar a dose, enfim. Precisa de um cuidado maior. E, obviamente, eu precisei ir, aos poucos, conscientizando o paciente disso, né? Conscientizando o paciente que precisa... um olhar mais contínuo, né, de ajustes progressivos ali, de que, bom, eu percebi uma coisa lá na primeira consulta, mas se eu não posso, nesse momento, trazer isso. Eu preciso
primeiro que a pessoa esteja um pouquinho mais saudável, estabilizada. Sessão de psicoterapia, né? Para eu apertar aquilo ali. Exato, então, exato, né? Eu vejo que as suas consultas, elas são consultas do 360 do homem, né? Perfeito. Porque o homem não é carne, o homem não é alma, o homem não é espírito. O homem é a união dos três. Perfeito. E isso foi muito também me levando mais para uma parte educacional da coisa, né? Então... Hoje você me disse que estava desenvolvendo um artigo científico, né, que já está há alguns meses trabalhando nele, que você tem articulado os diferentes tipos de personalidade que você notou que a psicologia não tinha notado ainda, que são as pessoas com alta habilidade para fazer e alta habilidade para executar, o tipo biológico de cada uma e o tipo de suplementação, e o tipo de alimentação, o tipo de rotina que cada uma deveria ter, o tipo de prática espiritual que cada uma deveria ter, o tipo de relacionamento, como se relacionar que elas deveriam ter, para que elas tenham, no final da vida, mais felicidade, que na verdade é exercer melhor a sua vocação, para que consiga ter uma alma, um espírito melhor para entregar para Deus no final da vida, né? Então, o seu próprio artigo que eu menciono aqui, e eu lembro da nossa conversa, ele já é uma prova, já é uma materialização muito clara da tua identidade na tua empresa, né? Então, a tua empresa hoje, eu vejo que suas sessões de atendimento são aulas particulares, né? Na tua comunicação no Instagram são aulas, mas quando uma pessoa senta na tua frente, você dá uma aula do mundo interior dela e exterior dela, né? Olha, você está vendo essa verruga aqui? Então, isso aqui porque isso aqui tá baixo, tá? Esse exame tá ruim, mas, veja, também a tua cabeça, você tá pensando errado aqui, e pela falta de uma prática espiritual que é aqui, que ajustaria, então, essa dimensão. E com isso me leva a uma questão muito importante, assim, que é provocativa. Se a sua alma, se a sua marca fosse tirada hoje de você, o que sobraria? Tudo. Não existe mais instituto. Tudo. Querendo ou não, Ranquei seu Instagram, eu ranquei seu YouTube, eu ranquei seu instituto, eu ranquei seu artigo de você, eu ranquei todo o teu dinheiro. Ainda sobra tudo, né? Porque nada tem. Nada é meu, né? Nada é meu. Eu tenho algo muito... Uma meditação que eu já faço há muitos anos, né? Que, inclusive, aprendi com o Ítalo, né? De sentar, colocar a aliança, né, em cima da mesa, a carteira, o relógio, e falar assim, nada disso aqui é meu, né? Meu casamento não é meu, o meu tempo não é meu, o meu dinheiro não é meu. Isso foi me confiado, né? Isso foi confiado para que eu cuidasse, isso foi confiado para que eu administrasse bem essas coisas. Obviamente foi confiado por Deus. Eu acho muito triste, de certa forma, quem tem como pilar ali da personalidade, enfim, da vida... Um eixo, né? Como eixo mesmo, algumas coisas externas, né? Então, assim, é o meu casamento que me torna assim, é o meu carro que me torna assim, é a minha empresa que me faz ser assim, que me deixa confiante, porque eu tenho dinheiro que eu me sinto feliz. Quando falta dinheiro, eu me desestabilizo totalmente e a vida já não faz mais sentido, né? É algo importante? Mas como um papel social mesmo, né? Como algo que você entrega, a maneira com que você exerce a sua vocação. Eu tenho uma vocação matrimonial, eu tenho uma vocação paternal, que Deus me confiou, né, filhos biológicos para fazer isso, mas eu também tenho filhos espirituais, né? Tem pessoas que eu preciso ser pai ali, tanto no consultório, quanto na empresa, quanto nas amizades. Eu sei que parece um pouco... até de certa forma assim, agressivo, né? Dizer que, olha, se me tirassem tudo ainda sobraria tudo, porque no final do dia sobra tudo, né? Eu já muitas vezes já fiquei acho que todo empresário, né, com conta negativa, com conta atrasada, obviamente já tive
problemas familiares, coisas no relacionamento que a gente precisou amadurecer e desenvolver melhor, o carro, a casa, a empresa, já tive que desfazer e refazer algumas vezes. E mesmo assim, continua aquilo ali. Porque, bom, se tirar a empresa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra. Eu vou criar algo, né? Eu sou bom de criar, eu sou criativo. Tanto que lá no início eu falei que eu sou muito bom de criar, mas não de fazer o filho, mas não de criar o filho. Que é basicamente, olha, eu sou muito bom de criar a ideia, de criar a visão, de criar, de materializar algo que eu vejo lá na frente, mas eu não sou a melhor pessoa do mundo para gerir aquilo, né? Eu não sou um excelente CEO, né? Eu não sou um excelente executor, eu sou um excelente visionário, eu sou um excelente criador da coisa. Então, se tirasse, eu iria fazer outra, né? Que é o meu natural, né? É fazer e fazer e fazer e fazer. Valida o brinquedo, troca o brinquedo, né? Valida o brinquedo, troca o brinquedo. E, obviamente, hoje eu conto com pessoas muito boas para conseguir fazer essa... Eu já perdi minha identidade algumas vezes quando eu saí disso, tá? Seu do eixo. Eu comecei, como eu falei lá no Instagram, como expert, como um professor, como alguém que explica. Isso me trouxe pacientes e me fez ter uma empresa. E eu parei de ser o expert, o professor, e precisei me tornar um gestor. Então eu precisei ali ver se estava sendo entregue, se não estava, se o financeiro, o jurídico, a parte do atendimento, a parte do comercial, que são coisas que não são naturais para mim. E isso fez com que o que eu era bom foi sendo esquecido e o que eu não era tão bom, eu precisei me focar mais naquilo. Obviamente isso é importante, você precisa desenvolver essas habilidades. Você disse que, perdão te interromper, mas talvez esse tenha sido um dos momentos mais difíceis assim da sua empresa, e como que a sua marca acabou saindo diferente depois disso. Eu acho que até nos leva para a próxima questão, porque é isso, né? Sim. Porque você abandonou a sua identidade. Quando você abandona a sua identidade, a empresa então perde a identidade também. Perfeito. E aquela empresa, de repente, mesmo ganhando dinheiro, você não se vê mais naquilo, né? Mesmo, cara, isto que eu estou fazendo não é eu, né? Isto não é o que define quem eu sou. Perfeito. E passando por isso, vem a pergunta então, né? Você veio passando por essas reconstruções que você falou. Como que a sua marca saiu diferente? O que aconteceu com ela depois de ter passado por isso? Perfeito. Eu tenho muita clareza hoje, né, de que quanto mais tempo eu ficava na gestão da empresa, menos ela prosperava. Então, eu parei de ser aquela pessoa que gosta de estudar, de criar, de juntar, de dar aula ali, e passei a ser um cara que, como é que tá o comercial, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Meio que a venda era para preencher uma planilha, um número numa planilha, do que para conseguir transformar ali a vida da pessoa e entregar aquilo que eu gostava de entregar, né? Isso, obviamente, foi fazendo com que cada vez mais eu fosse apagando, né? Então, eu ficava ali, foi me fragmentando mais, foi me fragmentando cada vez mais. E obviamente o insight, né, que me tirou disso, que me trouxe isso, é porque eu fui perdendo o tesão pela coisa, né? Eu fui meio que, inclusive o artigo surge por causa disso, né? De que existe um tipo de pessoa que gosta muito de criar, né? Que precisa ali de juntar ideias e trazer uma coisa nova. Sintetizar a coisa original, né? E tem mais pessoas que têm uma capacidade de fragmentação muito maior, né? Então, assim, de demanda mesmo, de estar naquela questão mais social, de uma liderança mais nata, né? Eu lidero muito mais pela ideologia do que pela presença.
Então, muito mais de explicar algo para a pessoa, ela ver a lógica daquilo, falar, caramba, é isso aqui mesmo, eu quero seguir esse cara, eu quero fazer o que eu quero a mesma coisa que ele. Do que por aquela liderança de, olha, como é que você tá, né? Quais são os seus objetivos? Qual é o seu sonho? Ah, você quer trocar de carro? Então vamos junto, lá. acompanhar, organizar processo, fluxo, planilha. Exato. Eu gosto de organizar essas coisas, mas não de... porque... de gerenciar essas coisas. Exatamente. Você cria sistemas, você não gerencia os sistemas. Exatamente. Então, assim, vamos por aqui. E foi nesse período que você percebeu, né? Eu acho que isso leva a gente para nossa próxima questão aqui, e estamos perto do final. Quando foi que você percebeu que construir uma marca, seguindo a sua identidade, era realmente o que dava mais lucro? No final do dia, as pessoas compram o seu brilho no olho. Fudido isso aí. No final do dia, isso aí. Elas compram a sua energia, sabe? Você pode ter a melhor proposta do mundo, o melhor produto do mundo, a melhor oferta do mundo, mas, cara, se o seu olho não brilha com aquilo, você pode usar todos os gatilhos e técnicas comerciais e escassez e não sei o que, e rapó, você não vai vender, a venda não vai acontecer. Para mim, isso foi se tornando muito claro, assim, ao longo do processo, que é o brilho no olho que a pessoa quer. Né? Então, a hora que eu olhei para a empresa e vi que eu estava lá dentro da minha torre, né, da minha masmorra lá, gerenciando coisas sem que as pessoas soubessem daquilo, porque eu não estava mais sendo o professor que eu era, só lá dentro do consultório, mas era muito difícil para a pessoa chegar lá, porque ela não viu o brilho no meu olho até chegar lá dentro, que eu olhei e falei, bom, eu preciso estar onde mexe o ponteiro, né? Onde é que eu sou bom, onde é que está a minha vocação e o que faz a empresa mexer o ponteiro. Tá ensinando, tá dando aula, tá aparecendo, tá fazendo, gravando vídeo, tá respondendo caixinha, tá dando palestra, gravando podcast, tá dentro do consultório, ali atendendo. É aqui que a minha empresa prospera comigo. A hora que eu vou para uma parte mais executora, a minha empresa não prospera comigo, né? Tem outras pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. Então eu preciso focar nisso aqui, né? Eu preciso focar naquilo que eu realmente sou bom. E isso vai fazendo com que o brilho no olho surja novamente, né? Quando a pessoa então mantém sua identidade, portanto, o negócio, como consequência, mantém sua identidade, a marca prospera. Se eu posso fazer uma correlação, o dono da Jaguar, o William, que já é falecido, o brilho nos olhos dele era criar carros como se fossem presentes para a esposa. Então ele desenhava os carros, ele amava desenhar os carros, e isso fez a Jaguar ser quem ela foi. E quando ele falece, ele não teve bons substitutos, a Jaguar veio caindo de pouquinho e fez essa cagada completa recente que o mundo inteiro ficou alarmado com isso, tipo, até o Elon Musk fez um comentário no post da Jaguar quando eles começaram a fazer o comercial novo, né? Aliás, quando eles postaram, né? Vocês ainda vendem carros? Né? Porque, veja que interessante isso, quando a empresa perde a identidade, ou seja, ela perde o eixo, ela sai do eixo, né? O que é o eixo? O eixo é literalmente como se fosse o eixo de um carro. Né? Se o eixo da roda quebra, o carro capota, ele derrapa, ele não anda. Então, quando uma empresa ela perde aquilo que definiu quem ela é, que é esse eixo, a substância do eixo é a identidade. De novo, né? A substância do eixo do carro é o ferro, alumínio, titânio, sei lá. A substância do eixo de uma marca é a identidade. Então, o eixo é a identidade. Quando ela perde isso, ela perde tudo. E é o que você perdeu por alguns momentos e é o que você recuperou, né? E eu posso te devolver o que eu percebi aqui da nossa sessão de terapia das marcas? Pode. Sem dúvida. Quero te ouvir. O que eu percebo, tá? Vamos lá. O homem e as suas doenças não são resumidas apenas à sua carne,
E aqui eu vou te explicar. A biologia é ligada à cognição, que é ligada ao espírito, e esse ciclo se retroalimenta. Desde muito novo, eu sempre fui um entusiasta de ser aquele que não só olha para o mundo, mas que pergunta como o mundo funciona. E o meu objetivo desde criança, ainda de forma inconsciente, sempre foi buscar essas respostas, de explicar para as pessoas o funcionamento das coisas. Nada que eu fiz até hoje nasceu de uma vontade diferente, a qual a vontade que Deus me deu. Que não foi só apenas ser pai, que não foi só apenas a capacidade de síntese e construir coisas únicas, e isso me trouxe uma personalidade, uma pessoa criativa, mas nasce da vontade de explicar e de ensinar. E todas as vezes que nós temos, então, os nossos dons confiados a nós por Deus, é onde o homem encontra o seu brilho nos olhos, e é onde eu encontrei o meu. Porque as pessoas só compram daqueles que elas enxergam brilho nos olhos. Uma empresa cresce, como a sua marca e o seu instituto cresceu, não apenas porque você seguiu o que o mercado diz para seguir, que você deve ser um CEO e organizar todas as coisas, mas a sua marca e o seu instituto existe porque você seguiu sua identidade e a sua vocação de explicar o mundo para aqueles que estão doentes. O recorte da vida na qual você traz para as pessoas é: deixa eu te deixar saudável de novo e eu te explico como. E é muito interessante essa história, porque a sua comunicação, ela surge disso, ela aparece com isso, e o mais interessante é que você trouxe hoje a sua esposa e um dos seus filhos para essa gravação. É uma forma de você expressar para eles e dizer para eles, olha quem eu sou. Porque quando você traz as pessoas vivas que mais importam para você para uma gravação, é um símbolo claro de que você quer ser visto nessa posição na cabeça deles, como aquele que dá dignidade, saúde e esperança para homens bons que transformam o Brasil. Excelente. Olha, eu infelizmente só consigo chorar em filme... De cachorro? De cachorro não, naqueles vídeos, sabe, que o cara volta da guerra e reencontra a família. É o único momento que lágrimas descem. Mas se não fosse isso, obviamente teriam lágrimas aqui, né? Porque é a capacidade de síntese, né, que a gente estava falando, é uma síntese realmente do que está aqui dentro, né? Do que eu fui, do que é Bernardo, e Bernardo é o Instituto. Exato. É esse realmente o eixo, né? É o carro-chefe ali, é a coisa que me motiva todos os dias, que me traz esse drive, né? Esse desejo de, putz, como é que eu faço para entregar ainda mais isso, né? Como é que eu me sinto mais realizado, não pelo sentimento em si, mas pela vocação mesmo, né? Como é que eu realizo ainda mais a vocação, como é que eu respondo melhor a esse chamado da realidade que me aparece desde muito novo hoje, né? Como é que eu articulo essas coisas que basicamente são o chamado, né? A vocação vem do vocare, né? É uma voz que chama. E isso vai fazendo com que a sua circunstância apareça. E minha circunstância hoje é essa, né? É a empresa, é o ramo educacional, ainda que dentro do serviço, ainda que dentro do consultório, ainda que como professor, obviamente. E como que eu materializo ainda mais, né? Esse desejo, isso que está aqui dentro, isso aqui que eu sou, né? Então, é isso. Uma pergunta para finalizar. O que você está levando dessa sessão que você não trouxe? Algo que sempre me aparece quando a gente conversa, que é clareza, né? Eu acredito muito que essa é uma das suas vocações também, que é trazer clareza, né? Você consegue organizar algumas questões, assim como
faço lá no consultório, né, de pegar várias informações e montar o quebra-cabeça, de montar esse quebra-cabeça mesmo, né, então de me trazer essa clareza, não só pela síntese final, mas pelas perguntas também, né, que elas ativam ali exatamente algumas memórias, algumas características que a gente precisa refletir melhor para conseguir responder, e obviamente isso vai trazendo uma direção do que tem que ser feito, né? Então hoje eu volto para casa, obviamente muito feliz, né? Agradecido por estar aqui, pelo convite, mas também com essa certeza do que precisa ser feito com ainda mais intencionalidade, né? O que eu preciso fazer ainda mais para que esse brilho no meu olho apareça cada vez mais, né? Então, aonde que eu realmente sou importante, não só para minha empresa, que se precisar a gente vai criar outras, né? Obviamente, mas para Deus, né? Então, assim, tanto por aquilo que Ele espera, mas também de como que eu pegando essa expectativa dele, entregue isso mais para as pessoas, né? Como é que esse meu olho brilha ainda mais para que eu consiga ajudar, transformar, melhorar a saúde, enfim, a vida ali, para que as pessoas tenham mais potência, mais presença, mais clareza, né? E consigam alcançar resultados, né? Obviamente financeiros, resultados profissionais, familiares, amorosos, e com esses resultados desenvolver virtudes, né? Que no final do dia é o que importa, né? Que é melhorar, potencializar ainda mais o nosso espírito, né? Potencializar ainda mais aquela nossa parte que é grande, né? Que não está preso só nessa coisa imanente, né? Nessa coisa material aqui, mas que é o que nos torna quem nós somos, né? Então, acho que é muito o caminho. Vou levar bons aprendizados, sem dúvida nenhuma, e muita clareza. Muito obrigado pela sua presença. Bernardo Busanello, fundador do Instituto Unos e responsável hoje por devolver energia, força para os empresários do Brasil, para que eles façam um trabalho cada vez melhor através da educação e dos atendimentos. Foi um prazer te receber. Igualmente. Amém.